Olá, meu nome é Jonathan Mendes, eu sou contador da MConte e eu estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre contabilidade para médicos. Então aqui nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a melhor forma de abrir empresa para a área médica, né? Para a área da saúde, e também a gente vai falar sobre uma das formas de pagar imposto, né? De tributação. Então vem comigo que ao final desse vídeo você vai ter um conhecimento um pouquinho melhor sobre a área médica. A gente é um escritório que é especializado na área da saúde, então a gente atende médicos, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, todo esse pessoal da área da saúde a gente tem especialidade para atender, para que você possa escolher a melhor forma de pagar imposto e evitar pagar impostos desnecessários. Então, vamos esclarecer primeiro sobre o que é a forma como eu pago o imposto, né? A gente chama isso de enquadramento fiscal. Essa forma, ela é permitido que a empresa, né, por intermédio do seu contador, ela escolha a melhor forma de pagar imposto todos os anos. Então essa escolha ela pode ser feita no mês de janeiro e ela é válida até o final do ano. E é importante que as empresas elas tenham um planejamento tributário pensando e projetando seus faturamentos para que ela possa evitar de pagar impostos desnecessários. Pensa comigo, quanto que é 1% de 1 milhão, né? Então, 1% ele vai interferir no seu imposto. Se você pagar 1% a mais de imposto, é muito dinheiro. Então, por isso é muito interessante que a gente escolha a melhor forma de pagar imposto. E isso é permitido pela legislação. Hoje, a gente tem basicamente 3 tipos de forma de pagar impostos, que são elas: Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. O lucro real ele não é muito utilizado na área médica. Na grande maioria das vezes utilizamos o lucro presumido e o Simples Nacional. Vai depender do quê? Vai depender do seu faturamento. Por isso que é importante ter o planejamento tributário. A gente tem uma equipe técnica que faz essa análise, né? Empresas que possuem áreas de além da área clínica, né, possuem áreas de procedimentos médicos, né, cirurgias e outras partes especificamente próprias da área hospitalar, elas têm benefício fiscal. Nesse caso, normalmente compensa optar pelo regime do lucro presumido. Só que isso vai depender de uma análise, isso vai depender de uma análise da nossa equipe, uma análise estratégica, bem técnica mesmo, alinhado com a empresa, né, com o sócio da empresa, para que a gente faça essa escolha da melhor forma possível. E aí você vai me falar assim, Jonathan, mas então se eu colocar que eu tenho só clínica, depois eu não posso abrir a atividade de área hospitalar. Pode sim, tá? A gente consegue fazer essa alteração. A empresa ela pode, às vezes, no começo ser apenas clínica, depois a gente altera, coloca a parte hospitalar, né? E a gente pode também alterar o regime da forma tributário, né? No mês de janeiro. Então a gente consegue fazer essas mudanças, essas alterações, mas tudo isso vai depender de uma análise e de um planejamento técnico tributário. Então isso é enquadramento fiscal. E as pessoas confundem muito quando as pessoas nos procuram e elas falam assim, eu quero abrir uma empresa ME, ou eu quero abrir uma empresa de pequeno porte, né? O que é isso? O ME, o EPP, ele está basicamente relacionado com o tamanho do faturamento da empresa. Então, uma empresa hoje que fatura até 360 mil no ano, né? Ela é uma empresa considerada ME, ou seja, microempresa. Uma empresa que fatura até 4 milhões e 800 é uma empresa considerada EPP, uma empresa de pequeno porte. E dali para cima, de faturamento, são empresas que a gente chama de porte normal, tá? Então hoje, isso é porte, isso não é a natureza jurídica da empresa, isso não é a forma com que a empresa paga imposto, isso é simplesmente o tamanho da empresa. Muito utilizado para licitações. Empresas que são pequenas, né, ME e EPP, elas têm alguns benefícios nas licitações, mas não é o foco do nosso vídeo aqui. E aí a gente vai partir para um último ponto, né, que é a natureza jurídica da empresa. O que é a natureza jurídica? É a forma como que a empresa ela se constitui, ela existe, né? E hoje a gente tem basicamente 2 formas, que são elas: a empresa limitada, que acredito que vocês já ouviram falar por aí sobre
empresa limitada, ela pode ter um sócio ou mais e, basicamente, resumidamente, ela resguarda o patrimônio dos sócios e ela separa o patrimônio dos sócios com o patrimônio da empresa. Então, dívidas, por exemplo, no CNPJ não podem ser cobradas do CPF e vice-versa, tá? Porque isso são separadas, não se tem confusão patrimonial. Por isso, limitada, limita a responsabilidade e as obrigações de cada uma, CPF e CNPJ. A outra forma que a gente tem, chama essa empresa de empresário individual. Essa empresa, o sócio, ele responde solidariamente com a empresa. Então, no caso de débitos, por exemplo, no CNPJ, eles vão sim constar no CPF do sócio e, consequentemente, pode gerar aí pendências no CPF e no CNPJ. Normalmente, a gente utiliza e a gente recomenda que as empresas abram a empresa de forma limitada, porque isso resguarda o patrimônio, evita alguns problemas, né? Mas é uma opção do sócio na hora de fazer a abertura, tá? O empresário individual não pode ter sócios, somente na limitada, e existem outras formas de constituir empresa, mas basicamente o mais utilizado são essas duas, certo? Então esse é o nosso vídeo, tá? A gente falou sobre natureza jurídica, sobre porte de empresa e sobre enquadramento fiscal. Se você tem alguma outra dúvida, chama a gente, aqui embaixo tem os nossos contatos, tá? A gente vai fazer uma consultoria inicial de forma gratuita para que você possa escolher a melhor forma de abrir a sua empresa, e a gente é uma empresa especialista na área da saúde e a gente consegue atender você em qualquer região, em qualquer localidade que você esteja, com excelência, que são os nossos serviços prestados aqui pela M-Conte. Esse é o nosso vídeo, espero você no próximo. Segue, curte o nosso vídeo, segue nosso canal e até a próxima.